Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Quero dar aqui as boas-vindas a todos os que estão voltando, desta semana de recesso que tivemos, uma semana aí de descanso para vocês. Estamos voltando, pessoal, ainda no ensino remoto, mas com perspectivas aí já de voltarmos às salas de aula, até porque algumas escolas já estão voltando, os professores estão sendo vacinados, então acredito que a tendência é que esse ano ainda possamos voltar para a escola presencialmente. Bem, pessoal, mesmo estando em recesso, vocês receberam um tema de redação, na sexta-feira. E aí eu sei que não deu tempo de discutir muito bem o tema com vocês, mas aí para incentivar a produção, eu sei que muitos ainda estão com dificuldades no tema, eu trouxe um texto em espanhol, já que a aula hoje é de espanhol, para que nós possamos aqui discutir um pouco desse tema, que é o tema do trabalho infantil durante a pandemia, em espanhol, tá certo? Então nós vamos fazer a leitura. Eu tenho aqui um trecho de uma reportagem falando sobre como a pandemia acabou impactando o aumento, do trabalho infantil no mundo, não só aqui no Brasil, e os países mais pobres, países africanos, esse é um problema também aqui do Brasil, sofrem mais com a questão da exploração da mão de obra infantil, principalmente quando você tem impactos econômicos, como impactos causados pela pandemia que nós estamos vivendo, Então, nos dois últimos, vamos fazer 2 anos já, tivemos aí impactos muito grandes na economia, algumas famílias passando por dificuldades, desemprego alto, e isso acaba estimulando a questão da exploração de mão de obra infantil, trabalho infantil, Isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com aquela ajuda que você faz em casa, Aquilo que os seus pais pedem para que você ajude de alguma forma. Não, a temática aqui é o problema da exploração da mão de obra infantil, Crianças que trabalham como adultos, muitas vezes deixando até de estudar, De brincar, enfim, de ser criança, para cumprir com tarefas que não são adequadas à sua idade, Elas não têm ainda essa maturidade para suportar uma carga de trabalho tão pesada. Então esse material aqui eu vou fazer a leitura com vocês, ele vai estar disponível no grupo, tá certo? Eu vou disponibilizar o material em PDF, nós vamos fazer a leitura dos textos e na sequência vou explicar aqui essa atividade de 5 perguntas que vocês vão responder com base na reportagem. Então nosso tema da redação tem a ver com isso, O título aqui do texto em espanhol é Aumento de trabalho infantil por la pandemia de Covid-19. Então nós temos um dia no ano, que eu nem sabia, é um dia mundial, internacional de combate ao trabalho infantil, que é o dia 12 de junho. Esse segundo cartaz aqui está mostrando justamente isso, Então vamos analisar aqui primeiro as imagens. Essa primeira imagem, essa charge aqui, que em espanhol nós chamamos de caricatura, mostra uma criança trabalhando. Vejam que é um trabalho exaustivo, Ela já trabalhou bastante aí, confeccionando bolas de futebol, e enquanto ela trabalha, ela pensa naquilo que ela poderia estar fazendo enquanto criança, que era justamente jogando futebol, usando a bola aí com outro propósito, Então vejam que o balão pensamento aqui em forma de nuvens mostra essa confusão que essa criança vive, de estar trabalhando, e não ter esse tempo para brincar e usufruir, da bola e vivenciar esse período aí tão importante que é o período da infância, E o segundo texto é esse cartaz que mostra justamente esse alerta aí, Então, dia 12 de junho é o Dia Mundial ou Internacional contra o Trabalho Infantil. E aí nós temos o personagem dizendo:
No hay derecho a robarles la infancia. Con los chicos, no. Traduzindo, não tens o direito de roubar-lhes a infância. Com os pequenos, com as crianças, com los chicos, não. Então ele mostra aí o personagem protegendo, né, a criança e fazendo aí o gesto, dizendo que não, que ela não deve trabalhar, ser explorada. Então vamos aqui ao texto, a reportagem. Eu vou fazer aqui a leitura em espanhol, não vou traduzir todas as partes, tá certo? Até porque tem algumas atividades aqui, algumas perguntas que são para traduzir parte do texto. Então vou fazendo aqui a leitura em espanhol e como se trata de uma língua próxima da nossa, né, o espanhol, nós já discutimos isso, você vai entender aí muita coisa do que vai ser dito, tá certo? Sem precisar traduzir palavra por palavra. Então diz o texto. El impacto económico sin precedentes que ha tenido la pandemia de COVID-19, combinado con el cierre de escuelas y la asistencia insuficiente por parte de los gobiernos, está empujando a niños y niñas a una situación de trabajo infantil en condiciones peligrosas y de exploración, señaló Human Rights Watch. Essa expressão aí é em inglês, né? Assinala a instituição, a organização Human Rights Watch, que é uma organização internacional, uma ONG, que se preocupa com a exploração do trabalho infantil. Em um informe que se apresentou hoje, previa o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que se comemora em 12 de junho de 2021. Então aqui o primeiro parágrafo ele vai falar sobre esse impacto aí sem precedentes, né, que a pandemia do coronavírus, do Covid-19, trouxe para a vida das famílias, né, e afetou especialmente as crianças, né. E aí ele diz que com a pandemia houve o fechamento de escolas e uma assistência insuficiente por parte dos governos para ajudar essas famílias que ficaram numa situação mais vulnerável, né? Que perderam seu emprego, que ficaram mais vulneráveis socialmente. Então é isso que assinalou esse informe aí, essa pesquisa do Human Rights Watch, que é essa instituição responsável por trabalhar com a exploração da mão de obra infantil, por combater. Segundo parágrafo. Los investigadores analizaron el aumento de trabajo infantil y la pobreza durante la pandemia de COVID-19 y el impacto que ésta tiene en los derechos de los niños y las niñas, dos pequenos e das pequenas, né? Numerosos menores describieron jornadas extenuantes y prolongadas de trabajo a cambio de una remuneración exigua después de que sus padres perdieron seus empregos, ou fuentes de ingressos. Esse fuentes de ingressos aqui seria fontes de renda, né? Traduzindo no português. Debido ao quê? Debido a la pandemia y a los confinamientos que se impusieron para contenerla. Os confinamentos seriam o que nós chamamos aqui de lockdown, né? Confinamento, fecha tudo. Foi isso que tentou se fazer, não só aqui no Brasil, como lá fora também. Essa era uma medida necessária, né, de distanciamento, mas isso trouxe problemas econômicos, né? O comércio fechou as portas e isso trouxe como consequência o desemprego. Então muitas famílias, como ele diz aqui, acabaram tendo a sua remuneração diminuída, exígua, ou perderam seus empregos e fontes de renda. E isso ocasionou, obviamente, o aumento da pobreza. Muitos descobriram condições de trabalho riesgosas e alguns señalaram sofrer violência, acoso e o roubo de seus salários. Então aqui ele mostra a condição de que muitos descreveram, muitas crianças, né, ninhos, dizendo que foram então submetidas a condições de trabalho
rigorosas, alguns sofreram violência, ameaça, né? E até mesmo o roubo de seus salários, né? Porque a criança ela não tem um contrato de trabalho, ela não pode reclamar a alguém o seu salário. Então muitos adultos acabam explorando a criança porque sabem dessa fragilidade, que ela não vai ter a quem recorrer, né? Caso não seja pago, remunerado pelo seu trabalho. Abre aspas. Quando abre aspas, então significa que alguém está falando aqui. É a primeira pessoa, né? Alguém está dizendo aqui no discurso direto. Muitos niños y niñas creen no tener otra opción más que trabajar para ayudar a sus familias a subsistir, pero el aumento de trabajo infantil no es una consecuencia inevitable de la pandemia. Quem falou isso? Explicou Jo Becker, diretora de promoção de los derechos de niños e niñas de Human Rights Watch. Então, essa Jo Becker aí é a diretora da promoção dos direitos das crianças da Human Rights Watch, dessa instituição aí. E ela afirma, né, abre aspas aí, que muitas crianças não têm outra opção a não ser trabalhar para ajudar as suas famílias a subsistir, né? A ideia de subsistir é esse verbo, ele existe também no português. Subsistir seria sobreviver, né? Então esse foi o depoimento da pesquisadora aí que teve contato com muitas dessas crianças, que estuda o tema, levantou aí essa questão, né? E essa foi a resposta dela, né? De que muitas crianças dizem não ter outra opção, não creem ter outra opção que não seja trabalhar para ajudar as suas famílias a sobreviverem. Los gobiernos y los donantes deben incrementar las asignaciones de efectivo destinadas a las familias para mantener a los niños alejados del trabajo infantil en condiciones peligrosas y de exploración, y para proteger sus derechos a la educación y a un nivel de vida adecuado. Aqui, a Jo Becker está dando algumas indicações do que pode ser feito, né? Do que deve ser feito. Então veja aí, los gobiernos, los donantes devem incrementar las acciones de efetivo destinadas a las famílias para mantener a los niños. Então, como é uma proposta aqui, como é alguma coisa que ela está propondo, você poderia inclusive utilizar aí para pensar na sua proposta de intervenção na redação, né? Que é sobre esse tema. Próximo parágrafo. Los investigadores entrevistaron a 81 niños y niñas que trabajan, algunos de apenas 8 anos, em Ghana, Nepal e Uganda. Então, entrevistaram aí essas crianças de países pobres, né? Alguns países da África e da Ásia. Estos niños trabajaban em hornos de ladrillos, em fornos aí, de tijolos, fábricas de alfombras, minas de ouro, canteras y en los sectores de pesca y agricultura. Algunos se desempeñaban como mecánicos, condutores de bicitaxis, condutores aí são motoristas, né? Ou en la construcción, mientras que outros, enquanto, esse mientras aí é a palavrinha enquanto, a tradução. Enquanto que outros vendiam artículos em las calles, nas ruas. Penúltimo parágrafo. La gran mayoría de los niños y niñas entrevistados manifestaron que la pandemia y los confinamientos habían repercutido de manera negativa en los ingresos de sus familias. Sus padres perdieron el empleo por el cierre de actividades, então pelo fechamento de atividades, no pudieron acceder a mercados por las restricciones al transporte ou perderam clientes por la contratación de la economía. Muitos niños e niñas ingresaram a la fuerza laboral aí seria de trabalho, né? A força de trabalho por primeira vez para ajudar a mantener a sus familias. Algunos dijeron haber tomado la decisión de trabajar porque sus familias no tenían comida suficiente. Hubo
hubo niños que seguiram trabalhando. Então houve houve crianças, né, que seguiram trabalhando, incluso depois que a situação melhorou relativamente. Então algumas crianças tiveram que, devido, né, ao problema da pandemia, começar a trabalhar, e muitos, quando a situação melhorou um pouco, não voltaram para a escola, não pararam de trabalhar. Então isso é um prejuízo enorme para o futuro, né, dessas crianças. Outros fatores significativos que propiciam o trabalho infantil são a enfermidade, discapacidade ou falecimento de algum padre. Padre aí de algum pai, né? De algum responsável, pai. Então, outros fatores significativos que proporcionam esse trabalho infantil são a doença, a enfermidade, né? Discapacidade ou falecimento de algum padre, alguma limitação física dos seus pais ou o falecimento. A taxa de muertes por COVID-19 a nível mundial ha chegado a 3.3 millones. Cientos de miles de niños y niñas perdieron a sus padres y muchos podrían verse obligados a trabajar para convertir-se en el principal sostén econômico de suas famílias. Então ele mostra aí alguns dados, né, que essa pandemia terrível, né, que nós vivemos causou aí número de mortes, né. Então muitas crianças se viram órfãos, inclusive de pais e mães, né, e aí tiveram que se ver obrigados, né, a trabalhar, convertendo-se então no principal sustento econômico de suas famílias. Então, pessoal, não precisa traduzir o texto, tá certo? Vocês viram que nós fizemos aqui uma leitura sem traduzir palavra por palavra, e eu tenho certeza de que vocês entenderam boa parte do texto. Então, com base nessa discussão que nós tivemos aqui, aí vocês vão responder a essas 5 perguntas como atividade, tá certo? Então, a discussão levantada aqui, ela amplia a sua capacidade de refletir e pensar sobre o tema de redação. Isso pode lhe ajudar aí na hora de escrever, tá certo? Lembrando que ainda há tempo de você produzir o seu texto. Se tiver alguma dúvida, né, você pode perguntar, tá certo, no privado, sobre a produção do texto. E aí depois você vai também responder a essas 5 perguntas aqui, que são perguntas que você vai achar respostas aqui no texto, certo? Então, primeiro, eu coloquei em português, já para facilitar o trabalho de vocês, quais fatores são apontados no primeiro parágrafo do texto para o aumento do trabalho infantil durante o atual período de pandemia. Então, isso vai estar lá no primeiro parágrafo. Segundo, traduza a seguinte frase do texto. Muitos descreveram, aliás, está em espanhol, né? Muchos descreveram condições de trabalho riesgosas y algunos señalaron sufrir violencia, acoso y el robo de sus salários. Terceiro, o que a diretora de promoção dos direitos das crianças, Jo Becker, recomenda para a diminuição do problema discutido. Quarto, cite alguns dos trabalhos feitos por crianças em Gana, Nepal e Uganda. E quinta e última questão, por que a pandemia repercutiu de maneira negativa na vida das crianças entrevistadas? Essa última resposta já está lá mais para o final do texto, tá certo? Então, pessoal, é isso, a nossa atividade. Aproveitei aqui o tema da redação para discutir esse texto em espanhol com vocês, tá certo? É um tema importante, né? Não devemos confundir, como eu disse logo no início, a questão da exploração da mão de obra infantil com aquela ajuda que você faz em casa, no roçado, ajudando seu pai, sua mãe, no trabalho que eles fazem, certo? Isso é uma outra questão. Nós estamos aqui falando de crianças que realmente são exploradas e que muitas vezes deixam, inclusive, de estudar e de ter aí alguns momentos de lazer. Qualquer dúvida, pessoal, estou aqui para ajudar, tá certo? Tenham todos aí uma boa noite e um bom trabalho. Eu fico no aguardo das respostas da atividade e da produção do texto da redação de vocês. Tenham todos aí uma boa noite e bom trabalho.